Nesse vídeo eu vou falar sobre a pancreatite crônica. Então a pancreatite crônica, ela se caracteriza por uma inflamação crônica e fibrose progressiva do pâncreas. E com o tempo isso vai levando a uma insuficiência pancreática. Então a gente vai ter uma insuficiência exócrina do pâncreas, o pâncreas vai deixar de produzir as enzimas digestivas, a gente vai ter uma insuficiência endócrina, lembrar que uma das funções do pâncreas é produzir insulina e glucagon, então esse paciente ele vai perder a capacidade de produzir os dois hormônios, e a pancreatite crônica também aumenta o risco de pancreatite. Então por que acontece? Quais seriam os mecanismos fisiopatológicos na pancreatite crônica? Então a pancreatite crônica ela está associada aos pacientes que têm pancreatite crônica, eles geralmente têm uma secreção de suco pancreático hiperproteico e litogênico. Ou seja, essa secreção pancreática ela está mais suscetível a formar cálculos, a formar tampões que se calcificam no ducto pancreático. E isso obstrui o ducto pancreático, levando à ativação das enzimas pancreáticas e inflamação crônica. Então, vou repetir. Na pancreatite crônica, a gente tem uma secreção de suco pancreático litogênico e hiperproteico, ou seja, mais suscetível a formar cálculos. Esses cálculos, então, formam tampões, eles se calcificam, obstruindo o ducto pancreático. Essa obstrução do ducto pancreático aumenta a pressão intraductal, aumentando a ativação das enzimas pancreáticas com autodigestão e inflamação crônica do tecido pancreático. Alguns pacientes também com pancreatite crônica apresentam deficiências de nutrientes antioxidantes, como por exemplo selênio, vitamina C e metionina, que são nutrientes importantes para a produção dos nossos antioxidantes. Se esses pacientes têm deficiências desses antioxidantes, a gente vai ter um aumento do estresse oxidativo, um aumento dos radicais livres, e esses radicais livres vão causar lesão direta, inflamação crônica no pâncreas. E tem também algumas evidências de que a pancreatite crônica possa estar associada também à autoimunidade. Já foram identificados alguns anticorpos nos pacientes com pancreatite crônica, principalmente naqueles com pancreatite crônica idiopática. Os anticorpos, por exemplo, anti-anidrase carbônica, o FAN, o fator antinuclear, e o anti-lactoferrina. Então, anti-anidrase carbônica 2, fator antinuclear e anti-lactoferrina já foi identificado em alguns pacientes com pancreatite crônica idiopática e naqueles pacientes que têm pancreatite crônica associada a outras doenças autoimunes. Etiologia. Então, qual é a principal causa de pancreatite crônica? Alcoolismo crônico. Então, etilismo crônico. 70% a 80% dos casos de pancreatite crônica são causados por consumo excessivo de álcool. Nem todo paciente, nem todo indivíduo etilista crônico, ele vai desenvolver pancreatite crônica. A pancreatite crônica acomete apenas 5 a 10% dos etilistas crônicos. Isso provavelmente mostra que algumas pessoas têm uma hipersensibilidade ao álcool. Elas estão mais suscetíveis a ter pancreatite crônica quando entram em contato com o etilismo. Geralmente se considera que é necessário um consumo de mais de 100 gramas de álcool por pelo menos 5 anos para o aparecimento da pancreatite crônica. O tabagismo é outro fator de risco independente, tanto para pancreatite aguda como para pancreatite crônica. A gente tem uma outra entidade que é a pancreatite crônica hereditária. Ela responde por menos de 2% dos casos de pancreatite. Geralmente, ela se apresenta em pessoas com menos de 20 anos. Então, é uma pancreatite crônica que aparece em pessoas mais jovens e geralmente a pessoa tem um parente de primeiro grau com a doença. E a gente também, nesses casos, geralmente não tem uma história importante de etilismo. Então, pancreatite crônica hereditária. Presença de um familiar de primeiro grau com a doença, geralmente se manifesta antes dos 20 anos,
sem história de etilismo e que responde por menos de 2% dos casos de pancreatite crônica. A pancreatite autoimune, ela está presente, ela responde por 4 a 6% dos casos de pancreatite crônica, geralmente acomete idosos do sexo masculino e frequentemente está associada a outras doenças autoimunes. Isso eu gosto sempre de dizer. Sempre que a pessoa tem uma doença autoimune, ela pode ter outra doença autoimune. A gente pode fazer a dosagem da IgG4, a positividade para essa imunoglobulina é bem sugestiva de hepatite autoimune e também a gente pode ter a presença dos anticorpos, do fator antinuclear, do antianidrase carbônica 2 e da antilactoferrina. Então, repetindo para não esquecer, pancreatite autoimune, 4 a 6% dos casos de pancreatite crônica, é mais comum em homens idosos, geralmente se associa a outras doenças autoimunes, geralmente tem relação com o aumento da IgG4 e também a gente pode ter positividade para o fator antinuclear, para o antianidrase carbônica 2 e para a antilactoferrina. A pancreatite tropical é outra causa de hepatite crônica, é mais comum na África e na Índia e a etiologia é desconhecida. Acredita-se que possa ser em decorrência de algumas deficiências nutricionais e alguns indivíduos com pancreatite tropical apresentam mutações no gene SPI-NK1, que é o inibidor da tripsina. Então, alguns pacientes com pancreatite tropical têm essa mutação. Geralmente ela aparece na infância e geralmente causa morte do indivíduo na puberdade. Então, hepatite ou pancreatite tropical, mais comum na África e na Índia, etiologia desconhecida, parece estar relacionada a deficiências nutricionais, ainda mais que ela aparece em países geralmente subdesenvolvidos, aparece na infância e causa geralmente a morte na adolescência, e alguns pacientes com pancreatite tropical têm mutações no gene SPI-NK1, que é o inibidor da tripsina. Outras causas de pancreatite crônica: obstrução do ducto pancreático, pode ser obstrução tumoral, uma malformação, uma disfunção ou obstrução do esfíncter de Oddi, poderia justificar uma pancreatite crônica. O hiperparatiroidismo, então a gente viu na pancreatite aguda que a hipercalcemia causa calcificação no ducto pancreático, obstruindo o ducto, aumentando a pressão intraductal e isso ativa a ativação das enzimas pancreáticas. O lúpus também pode causar pancreatite crônica, assim como a hipertrigliceridemia, que também pode causar pancreatite aguda, e a fibrose cística. Então seriam outras causas de pancreatite crônica. E a gente tem a pancreatite crônica idiopática, que é aquela que a gente pesquisa a causa, mas não consegue identificar. Representa 10 a 30% dos casos, então 10 a 30% dos casos é causado pela pancreatite crônica idiopática, e a gente tem a forma juvenil, que aparece em pessoas entre 10 e 20 anos, e a forma senil entre 50 e 60 anos. Algumas hipóteses são aventadas para tentar justificar o aparecimento da pancreatite crônica idiopática. Então, poderia ser às vezes uma hipersensibilidade ao álcool, uma hipersensibilidade individual ao álcool, mutações no gene da fibrose cística, trauma pancreático ou uma disfunção do esfíncter de Oddi. Então, talvez essas alterações possam ter relação com a pancreatite crônica idiopática. E lembrar que alguns pacientes com pancreatite crônica idiopática têm a presença dos anticorpos, então talvez seja casos de pancreatite autoimune. Qual é a manifestação clínica típica da pancreatite crônica? Quando falar em pancreatite, lembre de dor abdominal. Então, geralmente é uma dor abdominal em cólica, na região epigástrica ou no quadrante superior, que pode se irradiar para as costas. Geralmente piora com a alimentação e melhora com a posição sentada ou com a inclinação do tronco para frente. E é clássico piorar com a alimentação. Com a progressão da doença, geralmente essa dor ela vai ficando mais intensa e recorrente. Então o paciente vai tendo mais episódios de dor. Então qual é a característica da dor? Dor na região epigástrica ou no quadrante superior direito, que pode se irradiar para o dorso. Lembrar a pancreatite com a
à dor em barra, pode se associar a náusea e vômito, e geralmente piora no período pós-prandial, após a alimentação, melhora com a posição sentada ou com a inclinação do tronco. Geralmente, com a progressão da doença, essa dor vai ficando mais intensa e mais recorrente. E 10 a 20% dos pacientes, eles não apresentam dor, tá? Mas o quadro clássico é a dor abdominal. Nas fases mais crônicas, nas doenças mais graves, a gente pode ter também uma insuficiência exócrina. Então, lembrar que o pâncreas ele é responsável pela produção das enzimas digestivas. Então, o pâncreas produz protease, lipase e amilase. Então, com a insuficiência pancreática, quando a gente tem mais de 90% de comprometimento da função pancreática, a gente já tem uma insuficiência exócrina, ou seja, o pâncreas ele para de produzir as enzimas digestivas. Então, as células acinárias do pâncreas não conseguem mais produzir as enzimas digestivas. A primeira enzima a ter deficiência é a lipase. E, geralmente, a manifestação clínica que sugere a insuficiência exócrina é a esteatorreia, o aumento de gordura nas fezes. Então o paciente ele vai apresentar fezes oleosas, com odor muito fétida e fezes acinzentadas. Lembrar que ao não absorver a gordura da dieta, a partir do momento que o paciente tem um comprometimento na absorção da gordura da dieta, ele pode ter deficiências nutricionais, principalmente deficiência das vitaminas lipossolúveis. Então as vitaminas A, D, E e K, elas dependem da absorção da gordura para serem absorvidas. Então, se você não absorve a gordura, você pode ter deficiência das vitaminas lipossolúveis. Então, outra manifestação clínica além da dor é a esteatorreia, que é a perda excessiva de gordura nas fezes. Ela aparece quando a gente tem 90% de comprometimento do pâncreas e vai se manifestar com fezes oleosas, fezes com odor fétido e fezes acinzentadas. E lembrar sempre que esse paciente pode evoluir com deficiências nutricionais. Lembrar que o pâncreas é responsável pela produção de 2 hormônios, insulina e glucagon, que são hormônios importantes para o metabolismo da glicose. Então, quando a gente tem 80% de perda da função do pâncreas, a gente vai ter uma deficiência de insulina. Com a deficiência de insulina, vai aparecer o diabetes. E temos também deficiência de glucagon, já que a gente tem uma insuficiência tanto da função da célula beta como da célula alfa. Com a insuficiência da célula alfa, a gente vai ter deficiência de glucagon. O que isso pode causar de problema para o paciente? Uma predisposição maior para ter hipoglicemia. Então, esses pacientes com insuficiência pancreática crônica, com pancreatite crônica, eles às vezes precisam de uma quantidade menor de insulina e estão mais suscetíveis a ter hipoglicemia. Por quê? Porque eles não têm o glucagon, que é o hormônio hiperglicemiante. Então, quando você tem uma hipoglicemia, você libera o glucagon para aumentar a gliconeogênese e aumentar a síntese endógena de glicose. Como esse paciente ele tem deficiência de glucagon, ele está mais suscetível a ter hipoglicemia. Como que a gente vai fazer o diagnóstico da pancreatite crônica? Então, a gente vai dosar a amilase e lipase. A amilase e lipase ela não é um exame interessante para a gente fazer na pancreatite crônica. Por quê? Porque com a evolução da doença, a gente vai tendo incapacidade na produção pancreática de enzimas pancreáticas. Então, o paciente ele tem o processo inflamatório, mas como ele não tem reserva de enzima, essas enzimas elas não aumentam. Às vezes, nas fases iniciais, que a gente ainda tem uma certa produção de amilase e lipase, a gente pode ter o aumento da amilase e lipase quando a gente tem agudização de uma pancreatite crônica. Então, o paciente já tem pancreatite crônica e ele tem um processo inflamatório agudo. Nas fases iniciais a gente pode ter amilase e lipase, mas não é um exame que a gente solicita na rotina para fazer o diagnóstico de pancreatite crônica, já que esse pâncreas ele está doente, ele está cronicamente doente, então ele não produz mais amilase e lipase. Como é que a gente avalia a esteatorreia? O método ideal para avaliar a esteatorreia é a avaliação quantitativa da gordura fecal em 72 horas. Então, avaliação quantitativa da gordura fecal
em 72 horas. A gente vai quantificar a quantidade de gordura nas fezes. A presença de mais de 7 gramas de gordura em 24 horas faz o diagnóstico da esteatorreia. Esses pacientes, geralmente, eles têm mais de 10, mais de 15 gramas de gordura nas fezes. Tá? Então, a avaliação qualitativa com a coleta de fezes por 72 horas e a presença de mais de 7 gramas de gordura em 24 horas já é diagnóstico de esteatorreia. O teste quantitativo, que é o teste de Sudan, que era feito antigamente, hoje em dia já não é feito mais. E aí a gente pode fazer os exames de imagem para fazer o diagnóstico da pancreatite crônica. Então a gente pode fazer uma tomografia computadorizada, uma ressonância, uma ultrassonografia de abdômen. O que esses exames geralmente eles vão mostrar nesse paciente com pancreatite crônica? A presença de calcificações pancreáticas, as dilatações, estenoses, tortuosidades nos ductos pancreáticos e a presença de pseudocisto. Então, a maior parte das vezes, os exames eles vão sempre mostrar alterações ductais e calcificação do pâncreas. Então, a presença de calcificação pancreática com estenose, dilatação, obstrução ductal, isso é muito sugestivo de pancreatite crônica. E, claro, associado à clínica, a gente consegue fechar o diagnóstico. Um exame que tem se tornado de escolha atualmente é a colangiopancreatografia. Então, colangiopancreatografia hoje tem sido o exame de escolha para avaliar a avaliação dos pacientes, a avaliação diagnóstica dos pacientes com pancreatite crônica, pois ele consegue avaliar tanto os ductos pancreáticos como o parênquima pancreático. Então ele avalia esses dois parâmetros e tem a vantagem também de não usar contraste. Então um excelente exame hoje para a gente fazer o diagnóstico da pancreatite crônica é a colangiopancreatografia. O raio-x de abdômen pode também mostrar algumas alterações, principalmente calcificações na topografia do pâncreas, e 30% dos pacientes com pancreatite crônica eles apresentam essas calcificações pancreáticas ao raio-x. Então, se você tem um paciente com clínica sugestiva, você fez um ultrassom, uma radiografia do abdômen e mostrou calcificação na topografia do pâncreas, você fecha o diagnóstico também de pancreatite crônica. E a gente tem a CPRE, que era um exame muito usado, antigamente, e hoje ele tem sido justamente substituído pela colangiopancreatografia. Quando é que a gente vai fazer a CPRE? Quando a gente tem a suspeita, fez todos os exames de imagem, todos os exames de imagem estão normais, a gente pode fazer a CPRE. O que a CPRE vai nos mostrar? Estenoses, dilatações e cálculos ductais. Então, aquelas alterações ductais que os outros exames podem mostrar também. E é um exame muito interessante quando a gente tem necessidade de intervenção terapêutica, quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico para tratar a pancreatite crônica ou tratar uma complicação da pancreatite. A gente tem o teste funcional também, que ajuda no diagnóstico. O teste da secretina é o teste mais sensível e específico para esse fim. Como é que ele é feito? A gente administra secretina e colicistoquinina, e lembrar que esses dois hormônios, eles são responsáveis, eles estimulam a secreção de enzima pancreática. Então, o normal seria o quê? Eu apliquei secretina e colicistoquinina, eu espero um aumento da liberação das enzimas pancreáticas e do bicarbonato. Então eu infundo, eu dou secretina e colicistoquinina para o meu paciente e vou coletar o suco pancreático para analisar se esse suco pancreático ele tem enzimas, se ele tem bicarbonato. Nos casos leves, nas pancreatites crônicas leves, a gente tem redução das enzimas pancreáticas. Nos casos moderados, a gente tem redução das enzimas e do bicarbonato. E nos casos graves, a gente tem redução das enzimas, redução do bicarbonato mais a esteatorreia. Tá? Então, apliquei a secretina e a colicistoquinina, coleto material do suco pancreático e vou analisar. Se tiver deficiência só de enzimas, pancreatite crônica leve. Se tiver deficiência de enzima e bicarbonato, pancreatite crônica moderada. Se eu tenho redução de enzima e bicarbonato associada à esteatorreia, eu tenho a pancreatite crônica grave.
Quando é que eu vou fazer o teste da secretina? Ele não é feito em qualquer local, são poucos locais que fazem esse teste, mas a gente vai solicitar quando a gente suspeita de pancreatite crônica e todos os exames estão normais. Como que a gente vai tratar esse paciente? Então a gente tem que tratar a dor, a gente vai orientar o paciente a parar de beber, a parar de fumar, lembrar que a principal causa de pancreatite crônica é o etilismo, então ele vai parar de beber, vai parar de fumar, vai diminuir o volume das refeições e diminuir a ingestão de gordura. A partir do momento, né, que ele ingere gordura, ele tem um estímulo para liberar as enzimas e isso leva ao aparecimento da dor. E a gente pode também trocar a gordura habitual da dieta do paciente por triglicerídeos de cadeia média, que é um triglicerídeo de melhor absorção, ele não precisa, por exemplo, da lipase para ser absorvido. A suplementação das enzimas pancreáticas para o tratamento da dor é muito controverso. Tem alguns estudos que mostram que melhora a dor e outros estudos que mostram que não melhora, mas seria uma outra opção no tratamento. O tratamento da dor, geralmente a gente vai aumentando, né, a potência do remédio, então a gente tenta, por exemplo, tratar a dor com paracetamol. Se não melhorar, a gente pode iniciar um anti-inflamatório não esteroidal, às vezes até associar. Se não melhorar, a gente passa para os antidepressivos tricíclicos, pregabalina e nos casos mais graves, a gente vai usar os opiáceos. Naqueles pacientes que têm uma dor não responsiva ao tratamento clínico, a gente pode fazer o tratamento endoscópico ou cirúrgico e que geralmente tem uma boa resposta na melhora da dor. O tratamento da insuficiência exócrina. Então, na insuficiência exócrina, a gente vai fazer o quê? O paciente ele não tem deficiência de enzimas pancreáticas, ele não tem deficiência de lipase, amilase e protease, então a gente vai repor essas enzimas e com isso, geralmente, a gente melhora, por exemplo, a esteatorreia. Então, a principal enzima que deve ser reposta é a lipase. Mas geralmente a gente repõe as três: amilase, lipase e protease. E lembrar sempre de pesquisar a deficiência de vitaminas. Então, a partir do momento que o paciente não absorve gordura por não ter lipase, ele não absorve, ele pode ter comprometimento na absorção das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Então tem que pesquisar se esse paciente ele tem deficiência dessas vitaminas. E para o tratamento da insuficiência endócrina, a gente vai usar insulina. Então o paciente ele evolui com uma disfunção da célula beta, uma incapacidade da célula beta em produzir insulina e uma incapacidade da célula alfa em produzir glucagon. Então o tratamento é insulina. Esse paciente vai necessitar geralmente de uma dose baixa de insulina, primeiro porque ele não tem resistência à insulina e porque ele tem pouco glucagon. Então ele está mais suscetível a ter também hipoglicemia por causa da deficiência do glucagon. Então vamos fazer algumas questões. São indicações de cirurgia na pancreatite crônica menos. Dor severa é indicação. Obstrução da veia esplênica com hipertensão portal, ou seja, a pancreatite crônica causando uma complicação, cirúrgico. Obstrução do cólon, cirurgia também. Suspeita de câncer, cirurgia. Então, esteatorreia, o tratamento é clínico, não está indicado tratamento cirúrgico. Um paciente de 45 anos, etilista crônico, se encontra internado pela sexta vez em 2 anos com quadro de dor abdominal difusa intensa, vômitos e distensão abdominal há 4 dias. O paciente refere abstinência alcoólica há 3 meses e internações prévias por pancreatite crônica alcoólica. Seus exames indicaram amilase 1.500 e lipase 9.000. De acordo com o caso descrito, não é causa de pancreatite crônica. Então, trauma abdominal é pancreatite aguda. Etilismo crônico é causa, hiperpara por causa da hipercalcemia é causa de pancreatite crônica, desnutrição também e dislipidemia, uma hipertrigliceridemia também poderia causar pancreatite crônica. Então o trauma ele vai causar pancreatite aguda e não crônica, então letra A. Quanto ao tratamento da pancreatite crônica, assinale a opção incorreta. A má absorção de gordura, manifestada por esteatorreia, deve ser tratada com a administração de extratos pancreáticos com uso fracionado durante as refeições, com certeza. Então a gente vai usar amilase, lipase, protease, antes das refeições. O diabetes deve ser tratado com dieta isenta de açúcar e hipoglicemiantes orais, conduta que evita o risco de hipoglicemia. Então esse paciente
O hipoglicemia antioral, a gente tem uma resposta boa enquanto o pâncreas está produzindo insulina. Então esse paciente ele tem deficiência total de insulina. Então esse paciente ele deve ser tratado com insulina e não com hipoglicemia antioral. Os analgésicos devem ser usados na crise de dor de pancreatite crônica? Com certeza. A restrição alcoólica, a dieta com baixo teor de gordura, contribui para diminuir a frequência e intensidade das crises de dor? Com certeza, não é certa também. A utilização de endopróteses na via pancreática principal não apresenta resultado satisfatório, pois pode desencadear complicações e não atua na causa determinante da pancreatite crônica? Está certa também. Então, a letra incorreta, a letra B, a letra errada. Alternativa errada. Um homem de 40 anos que ingere 80 gramas de álcool por semana desde os 15 anos de idade, tabagista de 2 carteiras por dia, então tem 2 fatores de risco, né, pancreatite crônica, tabagismo e etilismo, apresenta quadro de poliúria, polidipsia, fraqueza e dor abdominal e andar superior de forte intensidade. Então poliúria e polidipsia indicando a presença de diabetes e dor abdominal, né, talvez pancreatite. Relata que após as refeições a dor se acentua. Então, a dor típica da pancreatite crônica. Exame físico, emagrecido, laboratório de rotina, provas de função hepática, padrão de colestase, glicemia elevada, hemograma e função renal normais. Qual a sua hipótese diagnóstica? Qual seria o primeiro exame de imagem a ser solicitado no pronto-socorro na tentativa de confirmar a hipótese diagnóstica? Então, ele tem um quadro, né? Ele é etilista, tabagista, dor abdominal, que piora a alimentação, associada a diabetes, então dor abdominal, diabetes, insuficiência endócrina também, então seria pancreatite crônica com insuficiência endócrina pelo fato de ter diabetes, e no pronto-socorro você pode fazer um raio-x, se mostrar a calcificação na topografia do pâncreas, você confirma o diagnóstico, mas você poderia usar outro método de imagem. Antônio, 48 anos, alcoolista, está com suspeita de pancreatite crônica. Dentre as opções abaixo, marque a que contém uma manifestação clínica dessa afecção e sua potencial causa. Então, qual a principal manifestação? Dor abdominal, em cólica, geralmente após a alimentação, na região epigástrica ou no quadrante superior, que irradia para as costas, associada a náusea, vômito, melhora com a inclinação do tronco para frente na posição sentada e, como eu já falei, piora após a alimentação. Por que isso ocorre geralmente, né? O paciente ele tem uma secreção pancreática litogênica que causa obstrução do ducto pancreático, isso aumenta a pressão intrapancreática, causando inflamação crônica, fibrose e dor crônica. Então, letra D. Valdir, 45 anos, alcoolista, tem pancreatite crônica e vem apresentando dor abdominal. Exames revelaram que o ducto pancreático está moderadamente dilatado. Dentre as opções abaixo, marca que contém a melhor abordagem inicial para o controle da dor. Então, controle da dor, parar de fumar, parar de beber, analgésico, fracionar a dieta, dieta própria e gordura e normalização dos triglicerídeos. Então, a alternativa correta é letra B. A causa mais frequente de pancreatite crônica, a causa mais comum é consumo excessivo de álcool. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, abraço!